Olá, bom dia a todos. Seja bem-vindo à série de encontros do G1 com pré-candidatos à Prefeitura do Rio. Essa é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Essa entrevista é gravada e está disponível na íntegra no G1, no Globoplay, no canal do G1 no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Agora a conversa é com Marcelo Queiroz, pré-candidato do Partido Progressistas. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria agradecer muito você, Mariana, agradecer a todos que assistem o G1, me colocar à disposição nessa pré-candidatura que eu tenho muita esperança. Uma pré-candidatura longe dos extremos, focada na cidade do Rio de Janeiro. Marcelo Queiroz tem 39 anos, é advogado, pós-graduado em Direito Fiscal, em Gerência e Gestão de Projetos, além de ser mestre em Economia. Entrou para a política em 2012, quando foi eleito vereador do Rio. Em 2015, ele foi secretário de Administração da Prefeitura do Rio. Marcelo se tornou deputado estadual em 2018. No ano seguinte, foi convidado para ficar à frente da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. Em 2020, assumiu a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Governo do Estado. Foi eleito deputado federal nas eleições de 2022. Seja bem-vindo mais uma vez, candidato. A partir de agora, a nossa entrevista tem 30 minutos de duração. Bom, o senhor, como eu acabei de dizer, atuou como secretário municipal em pastas nas administrações de Eduardo Paes, Marcelo Crivella, depois no governo do estado com Cláudio Castro. Foram pastas diferentes, né? Administração com Paes, meio ambiente com Crivella e agricultura, pecuária, pesca e abastecimento com Castro. São várias atuações com grupos políticos também distintos. O eleitor não pode ficar com a impressão que o senhor troca de grupo político de acordo ali com o momento? Não, na verdade, eu nunca troquei de grupo político, eu talvez seja um dos poucos candidatos que tem uma história na política. Eu vim do movimento estudantil, eu já sou filiado ao meu partido há muito tempo, já são mais de 10 anos de progressistas, eu tenho uma coerência e sempre atuando em função do eleitor e em função da população do Rio de Janeiro. A gente teve grande experiência de sucesso como secretário de administração, uma economia de 140 milhões nas compras públicas, era a secretaria que era responsável por coordenar todo o RH da prefeitura, concurso público, previdência privada, sistemas da prefeitura. Pois como secretário de meio ambiente, eu cumpri um compromisso olímpico, que foi o plantio da Floresta dos Atletas, aquelas mudas que os atletas levaram lá no início de 2016. Mas, secretário, candidato, perdão, interromper o senhor, mas de qualquer forma o senhor atuou ali no governo de Eduardo Paes, Crivella, também Castro. Então, houve ali uma mudança também, né? Mas eu acho que isso representa a minha candidatura e isso é muito positivo. O que eu busco e minha candidatura, minha pré-candidatura tem como princípio principal é exatamente fugir dos extremos. O que eu quero é dialogar, construir pontes. Acho que o Rio de Janeiro precisa disso. Eu sou talvez o único candidato independente. Eu não tenho apoio nem Lula nem de Bolsonaro. Mas isso não significa que a gente não vá conversar. Eu acho que essa diversidade está faltando no Rio de Janeiro. Um candidato que consiga dialogar com o governo estadual, com o governo federal, com entidades de fora, com outras prefeituras, que trabalhem uma secretaria de integração metropolitana com uma real finalidade dela, que é dialogar com os outros prefeitos, e não como um cabide de emprego como está sendo feito hoje. Agora, ainda nesse assunto, candidato, né, numa entrevista recente do senhor, o senhor criticou o uso eleitoreiro das indicações da prefeitura, né? Argumentou que às vezes a pessoa sai de uma secretaria e vai para outra. E nessa entrevista o senhor disse o seguinte, abre aspas, não é possível que essa mesma pessoa seja especialista em assuntos diferentes. Isso não seria, então, uma contradição com a sua própria trajetória? Não, meu plano de governo começa com o primeiro ponto, que é central, que é a valorização do servidor. Mariana, tudo que eu fiz na vida, eu não sou especialista em tudo, mas eu acho que você tem que buscar ajuda. O que se vê hoje na prefeitura é o servidor totalmente desvalorizado, um servidor que não acredita, um servidor que já foi traído pela prefeitura, que teve suas promessas ao longo das últimas campanhas eleitorais e não viu isso na prática. Eu acho que eu consegui ter tanto sucesso por onde eu passei, exatamente porque eu tive uma equipe e valorizei o servidor. Mas passou por secretarias diferentes, né? Sim, mas o servidor da prefeitura me conhece. Eu fui secretário de administração, a gente conseguiu esses 140 milhões. Fui secretário de meio ambiente, trabalhei com 90% de servidores que são concursados. E é por isso que eu acho que a gente tem que ter uma equipe. Sem equipe ninguém vai longe. É assim que eu cheguei desde o movimento estudantil e é assim que é a minha carreira política, e é assim que a gente trouxe para essa pré-candidatura uma composição com o PSDB, exatamente para a gente conseguir uma vereadora, que é a minha pré-candidata a vice-prefeita, Tereza Berger, com 5 mandatos de vereadora, com uma história de fiscalização, de cobrança, e é por isso que eu acredito que a gente vai conseguir mudar a história do Rio de Janeiro. O que eu menos quero é o que está acontecendo hoje.
hoje, que é secretário brigando com subprefeito, que briga com assessor, que todo mundo briga. O que se viu até agora, nas pré-candidaturas, nessa disputa pela vice-prefeitura, foi uma coisa horrorosa. É o grupo político brigando entre si. Mas então, caso eleito, o senhor se compromete a não fazer indicações usando ali cargos políticos, mas sim apenas quadros técnicos? Sim, eu tenho até uma das minhas propostas do plano de governo, é exatamente a gente ter cargos comissionados compatíveis com as funções. Eu não sou contra a gente ter cargo comissionado. Aliás, muitos dos cargos comissionados são muito competentes na Prefeitura do Rio de Janeiro, no governo do Estado. O que não pode acontecer é a desvirtuar o trabalho dessas pessoas. Tá bom, vamos entrar num assunto importante aqui para a cidade, segurança pública, né, que é uma preocupação de muitos cariocas. O senhor tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que trata sobre a utilização, né, de câmeras de segurança de alta definição em ruas, praças públicas, como um instrumento de combate à violência. O senhor acredita que esse projeto ele pode ser aplicado aqui no Rio de Janeiro? Na verdade, eu acho que grande parte em grandes cidades. Esse projeto é muito focado, ele fala isso na redação dele, dando prioridade para as grandes cidades, que são cidades que têm orçamento para investir, e o Rio de Janeiro se encaixa nesse perfil. Eu acho que quando a gente discute segurança em âmbito municipal, e as pessoas têm um pouco essa teoria de jogar esse problema para o Estado e para o governo federal, o que tem sendo feito no Rio de Janeiro nos últimos 12 anos e nas últimas administrações. O que a gente quer é exatamente resolver segurança com inteligência. E hoje o que a gente tem é um COR que está totalmente desconectado. O atual prefeito até lançou aí, a partir das minhas ideias, o Civitas. O que é o Civitas hoje? É zero inteligência, são câmeras de trânsito sem menor definição. E o que a gente precisa hoje para resolver a segurança do Rio de Janeiro? Primeiro, instalação de câmeras em locais públicos. Praça São Salvador. E por que eu sei disso, Mariana? Eu trabalho muito com a causa animal. Muitas vezes você perde um cachorrinho numa Praça São Salvador e você não tem câmera pública ali para fiscalizar. E também não tem governança das câmeras privadas. Hoje a maioria dos prédios, dos condomínios, dos shoppings, todos têm câmeras privadas. E a prefeitura não tem governança de nada. Mas desculpa interromper, mas só para a gente voltar aqui para a viabilidade também disso. Seriam quantos equipamentos? A gente está falando de um orçamento de quanto? Na verdade, a gente entende que assim, é um orçamento que já estava, quando foi feita a concessão da Rio Luz, da PPP, né, e que hoje foi feita no governo passado e hoje talvez seja a grande máquina política do atual prefeito, a instalação de iluminação, foi pensado também na questão da instalação de câmeras. A gente imagina que com um orçamento em torno aí de 100 milhões a gente consiga equipar muito a cidade, e não estou falando de câmeras de reconhecimento facial, é uma segunda etapa. O que a gente fala é o que todos os prédios estão fazendo hoje no dia a dia, não é nada muito sobrenatural. Mas, secretário, o orçamento de segurança pública, né, esse ano, pelo menos, foi de 770 milhões de reais. Teria dinheiro para isso, só para esse investimento de câmeras? Eu acho que tem muito dinheiro que está sendo desperdiçado nas organizações sociais. Mariana, a gente bateu, isso foi publicado, que hoje todas as organizações sociais do município rodam a folha pelo Ergon, que é o sistema do município de folha de pagamento. Tem uma diferença que está publicada em Diário Oficial do que é rodado na folha e do que é pago para o município de cerca de 385 milhões de reais. Eu proponho isso no meu plano de governo, um orçamento participativo. Agora, óbvio, eu acho que a população também tem que ver qual a prioridade. Eu entendo que segurança, e a gente tem visto aí nas pesquisas, os especialistas falando, eu acho que talvez seja o grande tema da eleição do Rio de Janeiro. E o que eu estou tentando fazer aqui é uma eleição fora das polarizações, fora de loucura. Eu já fui secretário. A gente vai falar que não dá para fazer. Desculpa interromper, a gente vai falar de polarização e de saúde daqui a pouquinho. Eu só queria insistir um pouquinho no assunto da segurança, ainda sobre segurança, né? Tem um projeto que autoriza o uso de armas pela Guarda Municipal. Nunca passou na Câmara dos Vereadores, já foram 19 tentativas. Queria ouvir a opinião do senhor sobre esse tema. Eu acho que hoje a Guarda não está preparada para ser armada. E eu não estou criticando a Guarda. Eu acho que a Guarda foi traída pela Prefeitura. Eu fui secretário de administração na época do plano de cargos e salários da Guarda. Se a pessoa sentar e descer aqui e você conversar com qualquer guarda, ou conversar com a dona Maria que leva a sua criança na pracinha, do lado da sua casa, você vai ver que esse não é o sentimento. O que o guarda quer é o cumprimento da Lei 135, que é exatamente o seguinte, é o plano de cargos e salários, onde prevê que precisa de um concurso interno para a gente conseguir progredir na carreira. Essa lei é da minha época e nunca foi feito esse concurso. Já passaram aí 8, 10 anos e você nunca teve concurso interno na Guarda. Então o que hoje acontece é um desestímulo total dos guardas, é o pouco efetivo, precisa de concurso público, são as bases sucateadas, você tem guarda dormindo no chão com colchão, você tem problema na compra dos uniformes. Então como você quer
preparar uma guarda dessa e botar uma arma na mão dessas pessoas. O que eu acho que as pessoas querem é dignidade, é valorização. Eu sempre falo isso. Se você tem uma empresa, que é o caso da prefeitura, fazendo uma analogia, que usa quase 50% dos recursos em mão de obra, em pessoal, você acha que essas pessoas têm que estar felizes ou tristes? Então o senhor se compromete a aumentar o efetivo da Guarda Municipal? Aumentar o efetivo da Guarda Municipal e não armar. Eu acho que hoje a Guarda Municipal precisa cerca de 4, 5 mil pessoas novas, urgente. Eu acho que esse é um planejamento que tem que ser feito para ontem. Inclusive, foi uma promessa do ex-prefeito botar os guardas nas portas das escolas, algo que não foi concretizado. Tá, só para a gente ainda fechar esse assunto aqui de violência, hoje a gente também tem uma situação aqui no Rio de Janeiro de vários bairros que são dominados por grupos paramilitares, né? Então, se eleito, qual que vai ser o papel da administração municipal na prevenção da expansão das milícias na cidade, né? De que forma a prefeitura vai atuar? Eu acho que, na verdade, falta muito diálogo com o Estado e com o governo federal. Eu acho que o prefeito tem um papel de reuniões periódicas com o secretário de Segurança e com o ministro da Justiça, o que não vem acontecendo. Hoje, a Prefeitura do Rio, ela age sob impulso. Quando tem um problema, vai para a mídia, 6 horas da manhã, dá uma entrevista, some da mídia e vai para outro problema. Isso tem acontecido em vários temas, na questão da falta de iluminação na Ilha do Governador, na questão das concessões que não são respeitadas, em vários temas. Eu acho que eu, como prefeito, o que eu pretendo é escutar primeiro os especialistas e, segundo, ter uma interlocução direta, tanto com o ministro da Justiça como com o secretário de Segurança, e apoiar as medidas necessárias. Acho também que falta do município um pouco de fiscalização. Fui secretário de Meio Ambiente. O coração de um planejamento urbano de uma cidade é o seu licenciamento ambiental. Ele garante a proteção do meio ambiente. O que foi feito pelo atual prefeito? Ele tirou o licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e jogou esse licenciamento ambiental para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso, com certeza, causa um transtorno e facilita a vida de quem não é de bem. Sim, mas o senhor já tem alguma medida concreta em relação às milícias? Porque a gente sabe que é um problema complexo em muitos locais, né, muitas localidades o Estado não consegue entrar. Então tem alguma proposta concreta para acabar com essa? Eu acho que quando você fala de câmeras, primeiro você melhora muito. Quando você fala e aí também no meu plano de governo, você fala da questão do Estado também contribuir para a segurança presente, eu acho que é uma segunda medida muito importante. Mas tem locais que não tem nem acesso, candidato. Instalação de câmeras em áreas dominadas pela milícia? Não, sim, mas eu acho que assim, a gente também tem que fazer o básico. Hoje que não é feito, nada é feito na segurança. Hoje o problema da segurança do município é que tudo fica na conta do Estado. Então eu acho que o Estado tem que focar exatamente nesse tipo de problema. Então o Estado também, na sua visão, também falha nessa não acho questão que da falha, segurança. eu acho que hoje ele está sem prioridade, ele faz tudo. O município pode assumir esse policiamento de proximidade e deixar com o Estado e com o governo federal o grosso. E outra, a gente tem hoje um prefeito 100% alinhado com o governo federal e que não discute, na verdade critica quando não funciona. Eu não tenho esse perfil, meu perfil todo mundo conhece, é um perfil conciliador, um perfil de propostas para frente. Bom, vamos entrar no próximo tema agora, transportes, né? Vamos falar de transportes porque o senhor já disse que o BRT, que atualmente é de responsabilidade de uma empresa pública do município, deveria ser repassado para iniciativa privada, né? Mas o BRT enfrentou uma grande crise quando era administrado justamente pela iniciativa privada. A última licitação do serviço foi suspensa porque as empresas sequer apresentaram ali nenhuma proposta. Por que, na sua opinião, essa é a melhor solução, né? E se eleito, como é que o senhor pretende incentivar, então, a participação do setor privado? Mariana, eu tenho uma teoria. Acho que prefeitura ou qualquer gestão é prioridade. Eu acho muito incoerente da parte da prefeitura do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que tem terceirizado a saúde, tem terceirizado a educação, tem desvalorizado os servidores, hoje ser responsável por exemplo, contratar limpeza de ar-condicionado, recalchutagem de pneu. É isso que hoje a empresa pública de transportes coletivos urbanos que gerencia o BRT faz. Outra, não tem transparência. Eu queria saber quem trabalha, onde vivem, quem são. Não estou duvidando que funcione, mas eu acho que as pessoas merecem. Os servidores públicos todos estão lá no portal de remuneração do servidor. Na Mob Rio, se você entrar no site agora, você não consegue saber. E toda semana são contratados motoristas. Eu acho que essa não é a função do Estado. Não estou falando que tem que voltar ao que era, mas não é possível que a gente não consiga fazer uma concessão, fiscalizar uma concessão e existir pessoas de bem. Porque hoje o que parece, e aí todas as entrevistas, por exemplo, na bilhetagem eletrônica, o que eu vi parece um absurdo. É uma secretária de transporte chamando uma coletiva de imprensa para falar sobre bilhetagem eletrônica, falando que o Rio Card é uma caixa preta, que vai substituir o Rio Card. O senhor está falando do Jaia?
o Jaé, e não conseguiu. Então, como que você é secretária, você fala, amplia um slide lá na tela da prefeitura, fala com todos os jornalistas que tem uma caixa preta no Rio Card e não atua? Eu acho que eu sou um cara pé no chão. Eu acho que a gente tem que exatamente conceder para quem funciona. As coisas funcionam muito mais. Mas não houve interesse. O senhor acha que através da transparência, como é que o senhor vai atrair essa iniciativa? Eu acho muito estranho num país da grandeza do Brasil, você não tem interesse. Aí eu acho que exatamente o edital está mal feito. Porque se falar que ninguém quer operar o sistema de transporte de ônibus do Rio de Janeiro, realmente aí nosso problema é muito maior. A gente está num problema que a gente não tem noção. Eu só acho que o município tem que ter prioridade. Então, só dá para discutir empresa pública de transporte coletivo a partir do momento que a gente conseguir implementar, tirar as OS da saúde, acabar com toda essa terceirização que vem acontecendo no município de uma forma também descontrolada. Deixa eu pegar um gancho, então, já que o senhor falou justamente de saúde, de OS, né? A gente vai falar aqui de um problema histórico também, que é a baixa oferta de leitos dos hospitais federais, né? Nesse momento, o governo federal está até negociando essa municipalização de 2 unidades federais aqui do Rio de Janeiro. A gente está falando do Andaraí e também do Cardoso Fontes. O Andaraí já está até encaminhado, né? O senhor é a favor ou é contra essa municipalização? Mariana, eu sou contra. Eu acho que o município tem um problema grande. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a política não estar acima dos interesses do município. Hoje, a gente tem uma fila no CISREG, segundo o relatório aí de julho, se eu não me engano, cerca de 135 mil pessoas na fila do CISREG, né, que é o sistema de regulação. Você tem uma média de 75 dias de espera, um tempo médio para você conseguir um exame, uma cirurgia. Hoje, o que foi feito no município foi uma ampliação das clínicas de família, que eu acho positiva, mas sem nenhuma preparação nos exames de especialidade. Agora foi criado um centro de especialidade, mas o certo é você ter 5 centros de especialidade, você espalhar e tudo. Eu critico muito a atual gestão, porque ela está focada ainda naquele projeto olímpico de 2016. Já passaram 2 Olimpíadas e o que você vê sendo feito hoje é um projeto que foi desenhado para 2016, para uma Olimpíada. Então você vê grandes investimentos, por exemplo, em transporte e não vê investimentos para descentralizar a economia da cidade, descentralizar a rede hospitalar, por exemplo. Você tem que ter centros de especialidade em cada uma das 5 APs da cidade. Mas o que nós temos também, desculpa interromper o senhor, mas o que nós temos também hoje, o senhor defende então que continue com o governo federal, porque a realidade também que a gente tem é que esses hospitais federais muitas vezes apresentam muitos problemas para a população, né? Até com profissionais qualificados, mas que não conseguem ter acesso a esse atendimento. Então, o senhor defende que já mudaram vários governos, então o senhor defende que essa seja a melhor Eu acho que talvez essa é importante, você ter um prefeito independente, né? Um pré-candidato independente que consiga dialogar com qualquer e consiga dialogar de igual para igual, sem compromisso político. Mas o senhor acha que é apenas diálogo para resolver a questão dos Eu acho que dos tem, hospitais obviamente federais você aqui tem no que Rio? ir para a oposição. O que acontece hoje no atual governo é que, obviamente, aí eu estou entrando em política, eu sei que não é o foco, mas é a verdade, é que o PT queria indicar a vice do prefeito Eduardo Paes, não conseguiu. A partir daí o Eduardo Paes vai fazer qualquer coisa para conseguir agradar o governo federal. Então ele está sem o potencial de cobrança. Ao mesmo tempo, se você pegar o candidato Ramagem, ele não vai poder criticar os anos do governo Bolsonaro. E o que eu quero fazer é exatamente ter a liberdade da gente entender. Não é possível que o ente, que tem mais recursos na federação que é o governo federal, não tenha condição de fazer isso. E aí, se não tiver condição, eu acho que o prefeito tem que ser o primeiro crítico a essa situação, o que não tem acontecido. Então o senhor se compromete a não ter indicações políticas dentro desses hospitais, que é uma das críticas que é feita aqui no Rio de Janeiro, né? O senhor se compromete com isso? Eu vim do movimento estudantil. Acho que assim, quando você fala em indicação política, eu sempre falo em indicação acadêmica, porque o cara pode ser doutor, pode ser mestre, pode ser um médico renomado, como a gente tem na chapa de pré-candidatos a vereadores do meu partido, mas não necessariamente ser político, mas isso não é uma indicação política ruim. Essa é uma indicação política boa. O que eu me comprometo são indicações políticas com competência, até porque eu acho que a gente precisa incentivar a quem está no mundo acadêmico a passar a participar da política. Isso eu acho que é uma crítica. Eu que vim de movimento estudantil, o que a gente vê são as pessoas de bem se afastando da política. Eu quero trazer essas pessoas para o dia a dia do meu governo.
Bom, e a redução de filas, o senhor comentou também que esse é um grave problema. A gente cita aqui algumas especialidades que a fila, enfim, é enorme, aí, cardiologia, se a gente olha para fisioterapia. Qual que é a proposta do senhor, também o compromisso que o senhor pode assumir com o eleitor de ter uma meta? Tem alguma meta que o senhor pode estabelecer para essa redução dessas filas? Assim, cada fila é uma vida, né? Eu sou transplantado renal, então eu acho, assim, qualquer fila muito negativa. Eu acho que uma métrica aí de 80% tem algum sentido, mas o que eu sempre falo não adianta pensar na fila, tem que pensar na solução. Eu acho que quando você traça uma meta, assim, muito específica, é muito complicado. O que hoje precisa é realmente a gente conseguir abrir, por exemplo, 5 centros de especialidade, a gente implantar a telemedicina para simplificar o trabalho das clínicas da família, baratear esse custo na ponta e conseguir ter mais dinheiro para investir na questão das especialidades, ter mais abertura, por exemplo, clínica de hemodiálise, eu passei por isso. Hoje são pouquíssimas clínicas de diálise no Rio de Janeiro, então eu acho que hoje o sistema engargalou no Rio de Janeiro. Você tem um atendimento básico, mas você, a partir do momento, você imagina a Dona Maria, tem um problema em casa, vai na clínica da família, ela precisa de um exame, 6 meses para conseguir, ou pelo menos 75 dias, segundo as estatísticas. Aí conseguiu ir num centro de imagem, que hoje tem um centralizado. Resumindo, ela sai lá de Santa Cruz para conseguir chegar no centro de imagem Benfica. Depois ela vai no centro de imagem, faz um exame, descobre que tem câncer, precisa operar mais 76 dias, mais 75 dias. Você imagina, para uma pessoa que tem câncer, quando a gente fala isso, está falando uma vida. O que eu acho é pensar menos em matemática e pensar mais no dia a dia da população. É botar aí, eu acho que aí vem muita cobrança das OS. Eu não estou duvidando de OS, eu não estou falando que quem trabalha lá não trabalha direito. Eu acho que muita gente trabalha direito, mas o que eu estou cobrando é transparência. Eu não sei quem trabalha numa clínica de família hoje do município. Eu quero saber quanto ganham essas pessoas, quem são, o que fazem, onde vivem. A gente não tem esse... E tem do servidor. Então, eu acho que assim, como que eu vou fazer um plano de governo se eu não tenho informação? Candidato, vou passar para o próximo assunto, porque infelizmente o tempo vai correndo e eu quero tentar passar pelo máximo de assuntos aqui possíveis. Educação. Vamos falar de educação, porque o orçamento para a educação desse ano foi de 9 bilhões e 700 milhões de reais. Né? O Rio hoje tem 650 mil alunos matriculados em mais de 1.500 unidades. Qual é a sua meta para o ensino integral? Na verdade, eu acho que o problema do governo hoje é a expectativa versus a realidade. Vem uma expectativa muito alta e na realidade a entrega é muito baixa. O que era uma lei lá do município lá atrás, da Câmara de Vereadores, ela hoje foi adiada por não conseguir ter compromisso. Eu acho que a gente tem que cumprir o problema por partes. O primeiro problema é a questão das vagas da creche. Eu acho que esse é mais importante até que o segundo problema. O segundo problema, eu acho que está na questão da educação com crianças com deficiência. Só para a gente organizar aqui, já que o senhor falou de creches, quantas novas creches o senhor pretende, né, construir? Qual que é o custo que isso tem também no orçamento? Acha viável? Eu acho que essa é uma das minhas primeiras medidas. Hoje são cerca de 12 a 13 mil crianças fora das creches, né? Na fila, né? Na fila. Eu acho que hoje o sistema mais prático para resolver o emergencial é a gente conseguir trabalhar aí com uma grande faculdade dessa. Eu me comprometeria isso antes de assumir, traçar uma métrica do valor custo creche, dar um voucher para essas mães, um vale creche, para a gente conseguir resolver emergencialmente nos primeiros dias de governo. Como é que seria esse voucher? Eu acho que a gente conseguir tabelar quanto custa de fato uma vaga creche por aluno e a gente distribuir para quem não tem esse acesso esse voucher nos primeiros dias do governo, para a gente não deixar essas crianças fora das creches e não impedir o trabalho das mães. Seria uma forma de terceirização? Exatamente, no início sim, é uma forma de terceirização, mas porque a gente também não vai construir creche e conseguir fazer concurso do dia para a noite. O que hoje a gente vai viver a gente tem que ter paliativo e ter solução. Solução, no meu ponto de vista, é concurso público hoje. Por quê? Porque é o método mais justo da gente conseguir. É um método que foi pensado para o Rio de Janeiro. Hoje o Fundo de Previdência do Servidor tem um déficit gigantesco. Por quê? Porque todo o sistema do Rio de Janeiro foi pensado no serviço público, no meio disso entraram as OS. Eu tenho um pouco de receio em relação às OS, muito em função da transparência. Então, eu acho transparência das OS, criação de um modelo provisório de voucher, de vale creche para essas mães que não tem, porque a gente precisa resolver, não pode a gente deixar passar 2 anos sem resolver. De quanto seria o custo disso também, candidato? Eu imagino que cerca de 200, 300 reais por aluno. Aí você fazendo aí uma conta básica, você vai chegar aí nos, se não me engano, 4, 5 milhões mês, né? Então, assim, não é um custo alto, mas se você for ver, a prefeitura acabou de pegar 5 bilhões. A prefeitura conseguiu receber da SEDAI mais 5 bilhões. Hoje o orçamento da prefeitura
prefeitura gira em torno de 40 bilhões. Então a gente está falando em números muito altos para a gente não priorizar uma coisa que tem dinheiro carimbado. Eu acho que a gente pode atuar com mais estratégia, menos muita afoita. A prefeitura hoje eu acho que não tem rumo, e o que a gente precisa também é priorizar. Eu acho que hoje, para você desenvolver trabalho, emprego e resolver, por exemplo, o problema da desordem urbana, do trabalho informal, a creche é mais importante do que várias outras medidas. Tá bom, vamos passar para um próximo assunto aqui, falar de déficit habitacional, né? Um relatório do BNDES apontou que o centro do Rio tem atualmente 75 imóveis públicos abandonados, 20 deles não têm nem certidão imobiliária, né? Ou seja, não há como saber quem são os responsáveis por esses imóveis. Muitos desses espaços acabam ali sendo ocupados por pessoas em situação de rua. Então, pensando nisso, quais que são as suas propostas para a revitalização e reutilização dessas áreas urbanas, esses imóveis abandonados, para tentar, de certa forma, aumentar, né, a oferta de moradia na cidade? Na verdade, tem aí, acho que algumas ideias um pouco diferentes, né? Hoje, primeiro, acho que é a descentralização da cidade. O Rio de Janeiro está pensado, e aí eu volto na origem do problema, num projeto olímpico de 2016, 2 Olimpíadas se passaram. O grande projeto da cidade hoje é o Porto Maravilha, que no meu ponto de vista não funcionou, ou pelo menos está muito atrasado. O que o Porto Maravilha causou? Primeiro, um esvaziamento do resto do centro do Rio de Janeiro. Você conseguiu avançar de um lado e conseguiu esvaziar outra cidade. Economicamente, você está pensando, por exemplo, em grandes projetos tecnológicos no centro do Rio de Janeiro, quando eu acho que a gente precisa descentralizar. Mas falando do déficit habitacional, candidato, perdão, só para a gente não se perder aqui no tema. Qual que é a sua proposta para resolver esse problema? O senhor estava falando ali do centro. Eu entendo o seguinte, a gente primeiro precisa fazer um pacto ali e chamar todas as construtoras para tentar participar dessa solução. Uma coisa que eu critico muito, Mariana, a gente tem visto aí nos últimos meses do governo, no desespero da reeleição, a questão, por exemplo, do uso do potencial construtivo para a construção da Estádio do Flamengo, para resolver São Januário, para resolver o Autódromo. Não tem nada contra disso, sou a favor. Mas a gente poderia ter, por exemplo, mecanismos como esse para resolver a Providência, que é uma comunidade que está no centro do Rio de Janeiro, no foco do problema. Eu acho que para resolver o déficit habitacional, a solução não vai ser as soluções usuais do Minha Casa Minha Vida. O que a gente vai ter que fazer é um pacto com o governo federal para o dinheiro do PAC entrar, para o dinheiro da Secretaria de Habitação entrar nessa conta e usar o potencial construtivo, chamar as construtoras, chamar essas pessoas para não tirar elas dos locais onde elas vivem e construir ali novas moradias. Quando você fala em prédios abandonados, me preocupa só em alguns momentos você tirar as pessoas que estão ali naquelas comunidades e trocá-las de lugares. Acho que foi uma política que não deu certo ao longo da história do Rio de Janeiro. Mas o senhor tem alguma meta para a construção dessas habitações populares, né? Como prioridade seria em que região da cidade isso poderia ser feito? Eu acho que a gente pode começar, eu sempre sou a favor de projetos demonstrativos, eu acho que a gente não discute habitação no Rio de Janeiro desde o último projeto, que é o do Favela Bairro, que tem aí, já se passaram mais de 20 anos, mais de 30 anos, quase 30 anos. Eu acho que a gente podia começar, por exemplo, pela Providência, que é uma comunidade simbólica da história do Rio de Janeiro, que está dentro do projeto original do Porto Maravilha, que foi esquecida pelo governo atual. Tentar passar por mais um tema aqui muito relevante, que é a fome, né? Segundo o mapa da fome divulgado em maio, quase 500 mil de cariocas não têm o que comer ou se alimentar apenas uma vez por dia. Ao todo, são mais de 2 milhões de habitantes vivendo com algum nível de insegurança alimentar na capital, na cidade. Qual que é a sua proposta para acabar com esse problema? Mariana, quando eu estive na Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem um projeto que não é meu e isso é um compromisso que eu tenho, é não acabar com o projeto dos outros. Eu acho que a gente tem que ser um próximo pré-candidato a prefeito, mas que entenda que existem projetos bons e ruins das gestões passadas. Eu herdei um projeto chamado Hortas Cariocas, mas na minha gestão ele foi a maior produção da história do Hortas Cariocas. Foram 90 toneladas de alimentos. Esse projeto é muito interessante porque ele é feito dentro das comunidades, perto das escolas, e esses alimentos ou são usados para abastecer a alimentação nas escolas ou para venda pelos hortelãos que trabalham no projeto e, obviamente, receita na comunidade, abastecimento de alimento na comunidade. Esse projeto foi reconhecido pela ONU na minha gestão como um exemplo de projeto de segurança alimentar. O atual prefeito, na época, o atual pré-candidato a vice-prefeito, Eduardo Cavalieri, que na época era secretário de Meio Ambiente, foram até Madureira. Hoje, na minha época, a horta referência era a horta de Manguinhos, que era a maior horta da América Latina.
Esse era o exemplo, teve cobertura da imprensa. Eles foram em Madureira, prometeram a maior horta do mundo. Não aconteceu. E hoje, eu desafio a gente voltar. No dia de hoje, assim que for publicada a entrevista, a gente vai lá em Manguinhos, eu me comprometo a publicar no meu Instagram, para a gente ver a situação da horta de Manguinhos. Mas na prática, o que pode ser feito para combate à fome? Eu acho que são ampliar projetos como esse. Eu acho que tem receita de bolo que já deram certo. O projeto de hortas urbanas deu certo. A questão do SEASA, eu fui um dos responsáveis por manter o SEASA no local atual, quando eu fui secretário de abastecimento. Eu fui um dos responsáveis na pandemia por não deixar faltar alimento. A gente levou o Ministério Público, levou os órgãos de controle para conhecer a logística do SEASA e conseguir trazer produtores do interior para suprir as deficiências de produtos que não chegavam de outros estados. Caso eleito, tem previsão de construção de restaurantes populares, por exemplo? Acho importante, mas eu entendo que a gente precisa de centralizar e eu sou a favor de dar oportunidade. Eu acho que o projeto Hortas Cariocas, por exemplo, é um projeto que gera emprego, renda e alimento. 1 minuto para o fim da entrevista, por favor, pode continuar, só para avisar para o senhor. Não, então basicamente eu acho que a gente desenvolver projetos que já deram certo, eu acho que o Horta Carioca é muito melhor porque ele não só é assistência social, mas ele gera emprego também. Obrigada, candidato, pela participação aqui com a gente na entrevista. Queria agradecer você, Mariana, dar um abraço em todos vocês, falar que eu sou um candidato independente, um candidato que não está nos extremos, um candidato pelo Rio. Muito obrigada pela entrevista. Bom, a íntegra dessas entrevistas com os candidatos ficará disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, os créditos. A coordenação executiva da série é de José Rafael Berredo. A produção é de André Coelho, Cláudia Loureiro e Raoni Alves. A finalização é de Viviane Mateus. Na coordenação de vídeo, Tatiana Caldas. Na direção de imagem, Gustavo Vanderlei. As imagens são de Paula Dolfson. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croitor e o diretor Renato Franzini. Márcio Sternick é o diretor de jornalismo de Rio. Na direção de jornalismo da Globo, Miguel Ataíde. Diretor responsável, Ricardo Vilela. Eu sou Mariana Queiroz e fico por aqui. Até a próxima.